A paz do Senhor, como você está? Sejam bem-vindos à oração do dia 9 de fevereiro. E neste vídeo eu estarei revelando qual o segredo da força espiritual e o conhecimento e a prática, amados irmãos, desta verdade a ser revelada será fonte de poder e autoridade para as nossas vidas. Assim nos diz o texto sagrado em Isaías capítulo 30, dos versículos 1 ao 3. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Amados e queridos irmãos, ai aqui significa sofrimento profundo e dor. Mas o que tinha feito o povo de Deus para entristecê-lo tão profundamente? A palavra de Deus, por intermédio do profeta Isaías, neste verso, para referir-se à rebelião, significa retrocesso, desvio, teimosia. Mas do que exatamente se desviou o povo de Deus? E o que aconteceu, amados, para que se desviassem? O próprio texto sagrado nos fala para tomar conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Se cobrem com uma cobertura, amados, aqui significa que fazem seus próprios planos. Ou seja, o povo de Deus já não estava consultando ao Senhor, eles não estavam buscando a direção e o conselho que vem dos lábios do Senhor, não estavam mais buscando a sua gloriosa palavra. Ao invés disso, estavam dependendo do braço da carne. E ao confiarem no homem, no braço da carne, eles estariam amontoando, nos fala a palavra de Deus, pecado sobre pecado, deixando de confiar nas gloriosas misericórdias do Senhor. E não confiar em Deus, em qualquer situação ou circunstâncias das nossas vidas, é um ato de rebeldia contra Deus. Aqueles que amam ao Senhor fazem justamente o contrário. Dizem: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os teus filhos, os filhos dos homens, se abrigam à sombra das tuas asas. Salmo 36, versículo de número 7. Aqueles que amam e dependem do Senhor inteiramente declaram, conforme no versículo 7 do Salmo de número 63, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. Amados, como é bom, como é maravilhoso depender do Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. Entretanto, Judá não recorreu ao Senhor na adversidade, ignoraram a Deus e dependeram de si mesmos, das suas próprias capacidades. Eles enviaram embaixadores ao Egito para pedir ao exército de Faraó que lhes emprestasse cavalos para a batalha. E ao dependerem desta forma da própria astúcia, da própria inteligência e não do Senhor, desceram ao Egito sem pedirem o conselho do Senhor. Se fortificaram com a força de Faraó para confiarem na sombra do Egito.
E isso, amados irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. Todas as vezes que confiamos naquilo que podemos fazer, sem a direção do Senhor, sem o conselho do Senhor, fatalmente nós iremos passar vergonha. E o preço a ser pago será muito terrível, muito devastador. Nós encontramos na palavra de Deus, amados irmãos, exemplos de homens, de mulheres de Deus que confiaram no Senhor e obtiveram êxito, a direção, a graça e a bênção do Altíssimo. Uma situação muito difícil foi quando o exército filisteu se espalhou pelo vale dos Refaíns. Davi, amados irmãos, havia acabado de ser ungido rei de Israel e ele não sabia o que fazer de forma exata. Porém, o texto de 1 Crônicas, capítulo 14, versículo de número 10, nos diz que Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? Queridos irmãos, Davi foi buscar a Deus em oração, pedindo orientação específica. Procurou a direção que vem tão somente pelo Deus vivo, pelo Deus da sua vida. E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Deus abençoou a Davi com uma grande vitória, porque Davi confiou no Senhor, consultou ao Senhor e esperou no Senhor. Porém, nós vemos que os filisteus se reagruparam e agora voltam a Israel com um novo exército. Olha, amados irmãos, que prova! E se Davi tivesse olhado para trás? E se Davi tivesse neste momento de luta pensado: puxa vida, eu busquei ao Senhor, consultei ao Senhor, e agora? Parece que nada está dando certo, parece que o inimigo ainda se fortalece e se multiplica. Porém, amados irmãos, Davi se recusou a abrir mão da sua fé ou depender naquilo que ele mesmo poderia fazer. Ele permaneceu confiando na palavra do Senhor. E nos diz o versículo 14 deste mesmo capítulo 14 de 1 Crônicas, dizendo: e tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles. Aqui, amados irmãos, o Senhor tinha uma nova estratégia para Davi. Rodeia-os por detrás, nos fala o versículo 15, e vem a eles por defronte das amoreiras, e há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. De fato, amados irmãos, Deus tem caminhos que vão além do nosso entendimento. Aquilo que você não entende hoje, Deus sabe. E lá na frente você vai compreender. Mas se hoje você não estiver entendendo nada, tão somente confia na palavra do Senhor, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E fala-nos o versículo 16, que fez Davi como Deus lhe ordenaram, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeon até Gézer. Mas nem todos, amados irmãos, confiam no Senhor até o fim. Alguns começam bem, mas ficam pelo caminho, porque deixam de buscar a direção do Senhor e a se posicionarem na sua gloriosa palavra. Vejamos o exemplo de Asa. Asa era rei quando um exército de 1 milhão de etíopes atacou, trazendo quantidades de carros e cavaleiros assim imensuráveis. E lá em 2 Crônicas, amados irmãos, no versículo de número 11 do capítulo 14, fala-nos a palavra de Deus que Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor,
Nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Perceba que quando chegou a adversidade, Asa foi diretamente a Deus em oração. E Deus respondeu-lhe, dizendo uma palavra, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, nos fala o versículo de número 12. Mediante uma palavra, o Senhor concedeu vitória a este rei. Se você tem uma palavra, meu irmão, minha irmã, você tem tudo. Não desvie os seus olhos daquilo que Deus já te prometeu. Se fortaleça na palavra do Senhor e prossiga confiando. Mas de repente, após esta grande vitória, surgiu uma outra adversidade. Fala-nos o versículo 1 do capítulo 16, que Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá, capturando, tomando a cidade de Ramá. Mas Asa, fala-nos a palavra do Senhor, não recorreu outra vez a Deus, como fez Davi. Em vez disso, formulou o seu próprio plano, mediante o seu próprio raciocínio. O que será que ele pensou? De repente ele pode ter pensado assim, poxa, aquele exército de 1 milhão de homens lá da Etiópia, aquilo era um desafio. Naquilo lá eu precisava realmente buscar a Deus. Mas agora, com esse exército de Israel, isso aí é uma coisa pequena, isso aí não é nada. Eu posso resolver aí por mim mesmo, fica por aqui mesmo. Será que foi isso que ele pensou ou falou, amados irmãos? De que forma Asa tratou esta luta, esta adversidade? Infelizmente nós vemos que Asa tratou de subornar a Síria para que lutasse contra Israel. Asa até tomou ouro e prata do tesouro do templo e de suas próprias contas para pagar o suborno. Então enviou embaixadores para persuadir Ben-Hadad, rei da Síria, para que rompesse seu acordo de paz com Israel e o atacasse. Nossa, o plano perfeito, Asa poderia pensar. E tudo, a princípio, parecia que estava dando muito certo. A Síria se levantou contra Israel, os israelitas abandonaram Abá e Asa retomou a cidade. Nossa, tudo perfeito. Porém, Asa havia ignorado a Deus completamente. E o rei, ele se felicitou com a sua própria habilidade, com a sua própria astúcia. Mas o Senhor foi contra essa atitude própria de Asa. O Senhor se entristeceu muito, tanto que dos versículos 7 ao 9 do capítulo 16, a palavra de Deus nos diz assim: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Deus estava, em outras palavras, dizendo: Asa, outrora você confiou em mim e eu te dei vitória, mas agora você dependeu da sua própria inteligência e do braço do homem, dos sírios. Você sabia que este não era o meu caminho, não era a minha palavra, não era a minha decisão para você. Você agiu de maneira impensada, Asa. Você agiu de maneira louca, e de agora em diante não terá paz e sim guerras. Muitas vezes não acontece isso conosco também, irmãos. Vem uma luta, uma prova, e parece assim que vem para nos destruir, nos despedaçar, acabar com tudo. E jejuamos, e oramos,
e clamamos e buscamos a presença do Senhor, dobramos os nossos joelhos, colocamos o nosso rosto no pó, e Deus vem com a palavra, e Deus vem com a direção, e esta direção traz paz, renovo, fortaleza aos nossos corações. Nos posicionamos nesta palavra e Deus cumpre à risca tudo o que nos falou e nos concede vitória. Passa-se o tempo, vem lutas aparentemente menores e achamos que estamos no controle, que achamos possivelmente que vai dar tudo certo, eu posso fazer, eu posso resolver, eu sou, eu estou, eu faço, eu consigo, e aí acontece que Deus se entristece e que muitas vezes colhemos frutos das nossas próprias decisões, das nossas próprias atitudes e da nossa forma de não confiar no Senhor. E a vitória vem, e o fracasso vem, e a derrota vem, e as consequências vêm, muitas vezes por décadas, por causa de um momento em que não confiamos e não dependemos e não buscamos da palavra do Senhor. Não é da sua forma, diz o Senhor. Não é do seu jeito, diz o Senhor. Não é conforme você pensa, diz o Senhor. É pelo meu braço, diz o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Dependa tão somente da minha graça, te diz o Senhor, e serás, em nome de Jesus, bem-sucedido. Haverá esperança fora do Senhor para a sua vida? Jamais haverá esperança fora do Senhor para a sua vida, porque a nossa vitória está nas mãos daquele que manda, e a palavra do Senhor irá determinar os nossos passos e nos conduzir em triunfo para a glória e a majestade do seu maravilhoso e eterno nome. Porque a força de Faraó, nos fala o versículo 3 do capítulo 30 de Isaías, se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. É isso o que você quer para a sua vida? Confiar no braço da carne? Mesmo tendo o Senhor já falado, já advertido, já te mostrado o caminho certo? Porque o caminho certo está naquele pautado pela palavra do Eterno para a sua vida. Não esteja contado entre aqueles que irão pagar um preço alto por não depender completamente do Senhor e da sua gloriosa palavra. Porque tudo ficará registrado. Isaías, no versículo de número 8 do capítulo 30, nos fala assim, vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. É como se Deus estivesse dizendo: quero que todas as gerações a partir de agora até o fim saibam da minha profunda tristeza e oposição a esse tipo de rebeldia, de confiarem na provisão do mundo e não em mim. Amados irmãos, a rebeldia que Deus menciona aqui é um ato de desacato, é um ato de resistência à sua soberania, ao seu domínio, é um ato de resistência à sua autoridade sobre as nossas vidas. É, de fato, recusar buscar a sua palavra, a sua mente, os seus propósitos em todos os momentos da nossa vida, não somente nas grandes coisas, mas também nas pequenas. E à luz dessa palavra de Deus, pergunte-se a si mesmo: será que eu estou em rebeldia contra Deus? Apesar da minha vida de consagração, apesar da minha devoção, adoração ao Senhor, do meu caminhar, porque
Todas as vezes que uma pessoa, amados irmãos, recorre a algo que não seja Deus em busca de direção, ela está adorando um outro objeto. E o versículo 14 de Êxodo, de número 34, está escrito: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Tudo aquilo em que nós confiamos em termos de ajuda ou socorro é aquilo que adoramos. Você o torna um Deus. Será que existe este tipo de rebeldia em minha vida? Se a resposta for sim, eu quero te dizer que você não precisa mais viver nesta confusão. Deus, Ele prepara uma saída para nós. Versículo 15 do capítulo 30 de Isaías nos diz: porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. A palavra tranquilidade em hebraico significa repouso, sossego, relaxamento, livramento de toda ansiedade, quietude. Confiar apenas em si mesmo e não no Senhor é idolatria. Porém, não confiarmos no Senhor para a nossa fonte de renovo, sustento, fortaleza e libertação, se confiarmos apenas de tão somente em nós, todo esforço terminará em tristeza e confusão. Porém, amados irmãos, a justiça de Deus em nossas vidas produz o oposto disso. Nós vemos no versículo 17 do capítulo 32 de Isaías, dizendo: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O Espírito Santo, amados e queridos irmãos, nos dá força quando soltamos, quando entregamos ao Deus Todo-Poderoso todas as nossas necessidades e confiamos no seu poder. Bem-aventurados todos os que nele esperam, nos diz os versículos 18, 19 de Isaías, capítulo de número 30. Tu não chorarás mais, certamente, ele se compadecerá de ti, a voz do teu clamor. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Um cântico haverá entre vós e alegria de coração. Em outras palavras, Deus está dizendo: se você confiar e esperar, meu filho, minha serva, tão somente em mim, eu farei tudo o que já te prometi e ainda mais. Então, meu amado irmão, irmã, vá para o seu lugar secreto de oração e fique ali a sós com o Senhor, dependendo apenas dele. Leve tudo a ele em oração, porque ele promete: você irá ouvir a minha voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Oremos, irmãos. Pai glorioso, Deus eterno, até aqui tenho feito conforme os meus próprios pensamentos. Tenho muitas vezes andado pelos meus próprios caminhos, mas neste momento, Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti, para que o Senhor nos lave com seu sangue e nos purifique completamente. Que neste dia, Senhor Deus, sejamos completamente transformados por Ti, Senhor, e que o nosso caminho seja mudado. E não venhamos a depender apenas daquilo que podemos fazer, Senhor, mas que possamos, Senhor, a partir de hoje, buscar ao Senhor em tudo na direção para as nossas vidas. Deus glorioso, Deus eterno, a Tua palavra é verdadeira, em Ti nós confiamos. Que não seja do nosso jeito,
que não seja uma estratégias humanas, Senhor, ou aquilo que podemos idealizar, mas seja, Senhor Deus, em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor confirma. Cada passo, cada atitude, cada pensamento confirmados pelo Senhor. Glória a Deus, e assim nós te glorificamos, certos da vitória, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Não existe outro caminho, é confiar no Senhor. Não é pelo nosso raciocínio, é confiando, é 100% de confiança no Senhor, 100% de vitória em todas as circunstâncias. Oh, glória a Deus! E se você foi edificado por esta palavra, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, faça também o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. E se porventura você ainda não é inscrita aqui no canal, inscreva-se no canal. Ative também o sino das notificações para que você não venha a perder nenhuma oração, nenhum vídeo, nenhuma bênção. Oh, glória! E que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.